As leituras que nós acabamos de ouvir desta liturgia nos propõem uma reflexão sobre alguns valores muito importantes para nós meditarmos. A primeira delas, a humildade, mas também a gratuidade e o amor desinteressado. Na primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, a humildade ela é enfatizada como um caminho que é agradável a Deus, que proporciona ao homem êxito e felicidade. Queremos ser felizes, termos êxito em nossas empresas, aquilo que fizemos, devemos ter humildade. Então, é na humildade e na simplicidade que reside o segredo da sabedoria, o segredo de andar no caminho do bem. O homem que se deixa dominar pelo orgulho, ele torna-se egoísta, injusto e, por consequência, despreza os outros, sentindo-se superior. Com frequência, com gestos de prepotência, tornando ele temido, mas nunca admirado e amado. É preciso então reconhecer com simplicidade que tudo o que nós somos e temos vem de Deus, é dom de Deus, e que as nossas qualidades, elas não dependem exclusivamente dos nossos méritos, mas vêm de Deus em essência. Se somos bons, foi porque Deus nos deu essa capacidade. No Evangelho encontramos Jesus como hóspede na casa de um dos chefes dos fariseus. No primeiro versículo do capítulo 14 de São Lucas, o evangelista menciona o contexto da qual Jesus ele se encontra. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Então o texto ele salta para o versículo 7, explicando que Nosso Senhor não era apenas observado pelos fariseus, mas ele também observava as pessoas, os convidados, que naquele banquete escolhiam os primeiros lugares, os melhores lugares. Então Jesus ele vai contar a parábola, ensinando-os que sendo convidados para uma festa de casamento, devemos preferir os últimos lugares, porque assim o dono da casa ele pode nos chamar para ocupar lugares melhores, mais à frente, mais perto dele. Explicando o porquê disso, Nosso Senhor então nos fala sobre o tema da humildade. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Versículo 11. Observe que os textos desta missa nos convidam então a meditarmos a respeito principalmente desse tema da humildade. E como viveremos esta virtude? Como sermos humildes? Eis a pergunta fundamental. Como viver a humildade? Em primeiro lugar, precisamos notar que existem dois tipos de humildade. A que vem da nossa razão, nossa capacidade intelectual, que vem de nós, que nos faz, por exemplo, enxergar o nosso pecado, a nossa miséria, e aí então a gente se confessa, então a gente se arrepende, então a gente muda de vida, por quê? Porque a nossa razão nos mostra que erramos, por exemplo. Apesar de virtuosa, esta forma de humildade, ela é negativa, ela é inferior. Existe também uma outra forma, uma outra linha da virtude mais superior, que é uma virtude infusa, que Deus ele infunde em nossa alma. Não brota da nossa razão, nem dos nossos próprios esforços, mas ela vem de Deus, que ilumina o nosso mundo interior e nos mostra realmente quem nós somos de verdade. Podemos aqui estarmos em estado de graça, sem pecado, mas Deus infunde nossa alma
esta virtude da humildade e a gente se coloca no nosso lugar, reconhece que Deus está acima e que eu tenho que colocar também o meu irmão acima. Eis essa segunda forma de humildade. Essa é a humildade fervorosa que nos abrasa com a caridade, e essa é a humildade que verdadeiramente importa. Essa é a humildade positiva, porque não estamos mais lutando contra os vícios e pecados. Já estamos na graça, mas reconhecemos que precisamos ainda mais da sua graça. Não nos achamos melhores que os outros porque nós estamos já no caminho. Agora vejamos por que a humildade ela é tão importante. Porque todos os pecados derivam da soberba, do orgulho. Os muitos vícios capitais, como a gula, a luxúria, a tristeza, a ira, a preguiça, geram pecados e matam em nós algumas virtudes. Por exemplo, a gula, ela mata em nós a temperança. A ira mata em nós a mansidão. A luxúria mata em nós a castidade. Mas a soberba, o orgulho, mata todas as virtudes em nós. Este é o grande problema. Então precisamos combater o orgulho e a soberba com a humildade. A soberba é a mãe de todos os pecados, porque foi a primeira falta de Adão e Eva no Éden. Ao mostrar-lhes o fruto proibido, com a promessa de que nossos primeiros pais seriam como deuses, a serpente os fez pecar por soberba. Foi essa vontade de ser Deus, longe de Deus, e de sua graça que originou todos os pecados da humanidade. A soberba está na raiz da destruição de todos nós. Eis a importância de sermos humildes, vivermos a humildade. A humildade é um verdadeiro preceito para a nossa vida cristã. A carta de São Paulo aos Filipenses diz que Jesus se humilhou a fim de nos salvar de nossa soberba. É daí que nasce a salvação. Por isso Deus, Ele o exaltou sobremaneira, diz Filipenses 2, versículo 9. Mas podemos aqui nos questionar, por que dizemos que Jesus é humilde? Tudo bem que nós, sendo frágeis, pecadores, tenhamos de nos humilhar pelo arrependimento, mas por que Ele, Jesus, como Filho de Deus, se fez humilde, sendo que Jesus jamais pecou? Porque em Jesus existe a chamada união hipostática, a união entre as duas naturezas, humana e divina de Jesus, sendo que Ele humilhou-se, rebaixou-se, em teologia chamamos kenosis, rebaixamento. Ele, sendo Deus, desceu até a terra, se humilhando, assumindo a nossa natureza e expressando essa humilhação extrema na sua morte de cruz, assumindo a condição do pior dos pecadores. Então, se Ele, que é Deus, se humilhou dessa forma, quanto mais eu e você, que somos pecadores, precisamos também nos humilharmos diante de Deus. O próprio Senhor nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Evangelho que ouvimos nos mostra que devemos procurar ocupar os últimos lugares, pois assim o dono da casa, que é Deus, Ele poderá nos chamar para um lugar de honra ao lado dele. Meditar sobre isso é pertinente. É como se a humildade tivesse um poder sedutor para Deus. Quando Ele vê uma pessoa humilde, Ele sente-se seduzido e atraído para ela. É por isso que em Maria nós temos a serva humilde do Senhor. Ou seja, não existe nenhuma humildade maior do que a de Maria. Nenhuma alma nesse mundo foi mais humilde que Maria, com a exceção de Jesus. Depois de Cristo, a humildade de Maria é a maior dentre todas. Por isso, no Cântico do Magnífica, ela diz: Ele olhou para a humildade de sua serva. Isto quer dizer que o Senhor viu aquela grande humildade de Maria
e se sentiu atraído a ela. Na sua obra Catena Áurea, Santo Tomás de Aquino, referindo-se a um texto cuja autoria ele deu crédito a Santo Agostinho, escreve: ó verdadeira humildade, que aos homens deu à luz o próprio Deus, aos mortais deu a vida, renovou os céus, purificou o mundo, abriu o paraíso e libertou as almas dos homens. A humildade de Maria tornou-se a escada para subir ao céu, e pela qual Deus desce à terra. Observe, a humildade é uma escada. Deus desceu do céu pela humildade. Nós subimos ao céu também pela humildade. A alegria de Maria é ver que, por causa de sua pequenez, do seu nada, Deus se aproximou dela e a escolheu. Assim, o caminho da nossa união com Deus é o caminho da humildade. Mas para conseguirmos a humildade, é preciso nós pedirmos a Deus, suplicar, rezar. Santa Teresa nos fala no seu caminho de perfeição como remediar esta tentação da humildade. Diz ela: a meu ver, o melhor é fazer o que nos ensina o nosso Mestre, orar e suplicar ao Pai Eterno que não nos permita cair em tentação. A oração, segredo para sermos humildes. A luz racional não basta, temos que pedir a luz do Espírito Santo, que verdadeiramente nos torna capazes de praticar e viver a humildade. Antes de morrer, Santa Teresinha do Menino Jesus escreve a seguinte súplica a Jesus: suplico-vos, meu divino Jesus, que me envieis uma humilhação cada vez que eu tentar elevar-me acima das outras irmãs. Eu sei, meu Deus, que humilhas a alma orgulhosa, mas aquela que se humilha dás a eternidade de glória. Quero, pois, colocar-me na última fileira, partilhar vossas humilhações para ter parte convosco no reino dos céus. Ela se utilizou das suas provações para exercitar a humildade. A humildade que o Senhor nos ensinou e que os santos puderam testemunhar, cada qual segundo a originalidade da sua própria vocação, constitui para nós um estilo de vida, um modelo para cada um de nós. Peçamos, portanto, irmãos, a Virgem Maria, Nossa Senhora, que é modelo de vida humilde e santa, que nos guie pelo caminho da humildade, para nós podermos um dia sermos dignos de recebermos uma recompensa no céu. O humilde verá a Deus. Sejamos humildes, praticamos essa virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.